Bom, como eu sei que vai vir muita gente aqui para conferir se eu vou me pronunciar sobre essa treta, né, da questão dos sertanejos, eu vou explicar exatamente o que aconteceu e como você foi manipulado para ficar com raiva de mim. Beleza, agora que eu falei de algo que realmente importa e que eu acho que quase nenhum desses Instagrams de fofoca repercutiu até hoje, eu acho que a gente pode falar sobre o assunto em questão, que é inútil e desnecessário. Alguma pessoa inescrupulosa, completamente sem vergonha na cara, decidiu cortar um trecho de uma live que eu participei há uma semana. E eu fiquei 2 horas e meia nessa live, falando. Basicamente era pessoas perguntando e eu falando. Então, das 2 horas e meia, foram 2 horas, provavelmente, eu falando sem parar. E aí uma pessoa sem absolutamente nenhum caráter corta um trecho de 20 segundos, manipulando o que eu falei. Que é para fomentar o ódio, para fazer as pessoas acharem que eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do que eu estava discutindo. E nesse caso, jogar os sertanejos contra mim. A live que tem 30 mil views, então eu garanto que esses sertanejos não viram a live, ela era com juristas e era uma live específica para um nicho adulto do meio judiciário. Dentro dessa live, o professor Silvio de Almeida, que é um gênio, perguntou o que eu pensava sobre o papel dos comunicadores no meio desse fascismo que a gente está enfrentando e dessa loucura toda que a gente está vivendo. Ele perguntou isso. Conclusão. Os blogueiras, seja lá como se definem, de fofoca, pegam o trecho descontextualizado e viralizam, sobem indiscriminadamente. Não importa se é fake news. Quando você assiste o trecho cortado, parece que eu estou criticando os sertanejos por fazerem live na pandemia. Não tinha nada a ver com o que eu estava falando, com o assunto, com a live, nada a ver. Eu não queria criticar live nenhuma, eu não falei especificamente sobre o trabalho de ninguém. Só que o cara que cortou o trecho foi esperto. Ele pegou só o fim do discurso. E parece... Eu não queria criticar live nenhuma, eu não falei especificamente sobre o trabalho de ninguém. Só que o cara que cortou o trecho foi esperto. Ele pegou só o fim do discurso. E parece... Eu não queria criticar live nenhuma, eu não falei especificamente sobre o trabalho de ninguém. Só que o cara que cortou o trecho foi esperto. Ele pegou só o fim do discurso. E parece... Quando você assiste o trecho cortado, parece que eu estou criticando os sertanejos por fazerem live na pandemia. Não tinha nada a ver com o que eu estava falando, com o assunto, com a live, nada a ver. Conclusão. Os blogueiras, seja lá como se definem, de fofoca, pegam o trecho descontextualizado e viralizam, sobem indiscriminadamente. Não importa se é fake news... Não importa se está descontextualizado, ninguém vai na live original para ver qual era o contexto do que eu estava falando, ninguém vai investigar, ninguém vai se informar. Por que, né, ter trabalho se pode só subir um videozinho e ter milhões de acessos? Conclusão, os próprios sertanejos estão vendo o trecho tirado de contexto e estão achando mesmo que eu falei para eles que eles não fazem nada para a pandemia, que eles estão fazendo livezinha no meio de pandemia, que não tem nada a ver. Então, eu até entendo que alguns desses cantores fiquem revoltados, fiquem esbravejando, fiquem xingando nos stories, porque eles estão literalmente mal informados sobre o que foi dito. Minha crítica é outra. Então, a todos os sertanejos, boa sorte na carreira de vocês, que vocês continuem encantando e alegrando a população brasileira. Eu desejo só coisas positivas para a vida de vocês. Mas abram a boca sobre o desgoverno fascista que a gente está enfrentando. Fora isso... Pode fazer a live, pode fazer as coisas seguindo os protocolos, etc. Todo mundo está cansado de saber que eu errei também no meio dessa pandemia, que eu fui lá pedir perdão, não cometi erro novamente. E não estou aqui para passar sermão em ninguém. Não tenho objetivo de passar sermão em ninguém sobre pandemia. Era uma questão puramente sobre o desgoverno fascista que a gente está enfrentando, ponto final. Tá? Sinto muito que vocês tenham sido mal informados por posts de fofoca, que não possuem absolutamente nenhum caráter, nenhuma vontade de informar o correto, só tem desejo de disseminar ódio, de disseminar raiva, de disseminar treta e ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, muitos de vocês caíram e não foi nada disso.